Nesse nosso trabalho eu sempre tenho assim no início uma fala mesmo de agradecimento, e muitas vezes eu tenho vontade assim que as pessoas lembrem da fala de agradecimento que eu dedico assim a essa equipe que vem trabalhando. E então é muito importante assim também num trabalho em equipe a harmonia, porque o trabalho é um trabalho. De toda maneira, a gente tem que trabalhar na equipe, porque se mesmo a pessoa trabalhando sozinha, numa atividade que ela pode ter aquele trabalho sozinha, ela precisa da equipe, porque ela precisa do trabalho do banco, ela precisa do trabalho da papelaria, ela precisa do trabalho do jornaleiro. Então, o trabalho, ele sempre é em equipe. A dona de casa sozinha, também o trabalho dela, ela precisa da equipe, porque ela precisa da feira, do produto de limpeza, ela precisa daquela pessoa que colabora com ela precisa de manter a vida dela no movimento. Então, todo um trabalho é em equipe. Mas tem o trabalho que reúne-se um grupo e forma-se uma equipe nesse grupo, então, para fazer um trabalho que precisa de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, o nosso trabalho é dessa ordem assim, que muitas pessoas se reúnem para executar cada uma função. E nessa reunião da equipe para a produção do nosso trabalho, então existe assim muitos jeitos interessantes. E um dos jeitos assim é que sempre vem a ter uma harmonia, porque muitas vezes a pessoa tem muitas coisas para resolver dentro dela e no dia a dia dela, na outra equipe que ela pertence. Quando ela vem para uma equipe, então ela tem que desassociar as coisas que ela tem com a outra equipe, com as outras equipes, porque na equipe que ela está chegando, essa equipe não tem nada assim com o ontem dela, essa equipe tem a partir do momento que essa pessoa chegou. Assim que ela chegou, é que ela começa a movimentar nessa equipe. Uma equipe não é somente na reunião do trabalho, uma equipe é diariamente, porque quando falta um elemento, ele faz falta realmente, e quando aquele elemento tem assim algumas orientações, algumas instruções, então as pessoas também ficam esperando essa pessoa chegar para poder fazer as perguntas, para poder ir definindo o andamento daquelas funções. Então, uma coisa assim bem interessante que a gente precisa de ter dentro da gente é de separando as coisas que existem dentro de nós. Então, nós temos muitas coisas dentro de nós. Nós temos a vida com o filho, a vida com o marido, com a mulher, com a mãe, a vida com os netos, a vida com os colegas. Então, quando a gente vem para a equipe, a gente tem que estar assim, separando cada coisa. Nós temos que ser assim, como um reagente químico. Ele separa todos os elementos. Então, cada hora é um elemento atuando. Então nós somos assim, cada hora é uma personalidade que atua. Não podemos deixar assim mesclar as personalidades. E nesse instante assim que a gente se reúne, a gente precisa de observar as tendências que a gente tem. Com essas tendências, a gente vai conhecendo a gente mesmo, porque sozinho, muitas vezes, a gente não dá conta de pensar, a gente não dá conta de olhar para dentro da gente. Quando a gente está num grupo, num trabalho harmonioso, então a gente também tem uma estrutura de começar a trabalhar dentro de nós. Porque os trabalhos também são interiores. Esse trabalho interior quer dizer assim,
uma lembrança, uma saudade, um anseio, um sonho que ainda vai ser realizado. Então tem muitas coisas assim. Quando a gente está na equipe, a gente pode deixar alguma dessas personalidades atuar, mas tem que ter o cuidado para que essa personalidade não tire a harmonia do próprio e do conjunto. Então, o nosso trabalho é assim, ele possibilita a pessoa a trazer de dentro dela aqueles anseios, aquelas vontades, aqueles sonhos. Então, nós precisamos só de ter esse cuidado, não deixar essas personalidades atuarem de maneira que a própria pessoa fica sem a harmonia e essa falta de harmonia tira a harmonia também do grupo. Então, mas o grupo tem essa outra coisa boa, dá a força para poder fluir essa personalidade. Então, o nosso trabalho em conjunto tem essa grandeza, tem essa beleza, tem essa harmonia, tem essa gratidão mesmo assim de possibilitar trazer para fora de nós as condições interiores para ir convivendo com as personalidades que temos. O nosso programa é o Caminho do Paraíso e o tema do nosso programa hoje era uma vez. E interessante assim que essas palavras elas mexem dentro da gente, porque era uma vez mexe assim com uma coisa diferente dentro da pessoa, porque a gente lembra assim não para trás, mas a gente lembra para frente a vontade que a gente tem de ter dentro do nosso caminho uma harmonia, uma realização, um caminho que ainda vai ser percorrido, mas que dentro de nós a gente sente muitas vezes que já percorreu esse caminho. A nossa vida interior, ela é assim, não tem uma norma temporal. Então, quando a gente começa a trabalhar assim, com o sentimento, porque o sentimento é da ordem da intuição, é da ordem superior. Quando a gente começa a trabalhar com esse sentimento, com essa intuição, com essa qualidade que nós temos assim, que é a atuação do Espírito no nosso dia a dia, então a gente pensa que a gente vai caminhar, mas no nosso sentimento a gente já vê o nosso futuro lá na frente. E esse futuro a gente vê assim que tem possibilidade de ser uma coisa de harmonia, de ser uma coisa de perspectiva, de clareza, de ser uma coisa assim, a gente olhar para uma campina e ver aquela campina bem bonita, cheia de flores, com a vegetação rasteira, que a gente sente feliz e aquela brisa batendo no rosto da gente. Então, quando a gente atua com o sentimento, a gente atua assim, antes, a gente vê lá na frente antes. Então, o nosso caminhar, a gente, no sentimento, a gente já caminhou. E essa maneira de caminhar antes no sentimento está na maneira assim do nosso dia a dia de uma dona de casa, na alegria dela quando tem uma harmonia dentro do lar que ela mora, quando ela elabora um alimento. Então, quando tem essa harmonia dentro desse lar, então antes do alimento ficar pronto, já tem assim todo um jeito que aquele alimento vai ficar. Então, tem que ter uma harmonia, porque para nós sermos assim felizes, alegres, então a gente tem que ir tirando as coisas que nos prejudicam, as coisas que nos entorpecem, as coisas que nos dificultam a maneira de pensar, a maneira de viver. Quando a gente trabalha assim com o sentimento, dá essa condição interior de vendo como é melhor. Se aquela dona de casa não tem aquela alegria, aquele jeito bom, aquela satisfação, aquela qualidade superior,
porque é uma qualidade superior à elaboração de um alimento, no preparo assim, na beleza daquele alimento quando ele está elaborado. É uma qualidade superior que a gente, quando recebe aquele alimento, a gente fica feliz. E a gente não tem assim, falar assim, obrigado, muito obrigado. A gente fica feliz. E quando a gente está atuando assim, com esse sentimento, a outra pessoa também, atuando assim, ela vê que não precisa de falar obrigado, muito obrigado, estou agradecido, porque aquilo é de dentro, aquilo é assim, aquilo é a vida. Então a vida é o sentir, é a beleza, é o fluir, é a intuição. Então, quando a gente mora num lugar que a gente não tem essa alegria, que a gente não tem essa satisfação de ter esse fluir, de ter esta coisa boa, assim, natural, que é a atuação do Espírito, que a gente tem que medir as palavras, que a gente não tem a naturalidade, que a gente não tem o prazer de fazer, isso é o raciocínio. A falta da alegria é o raciocínio. A falta da espontaneidade é o raciocínio. O raciocínio, ele tem as funções dele, as importâncias dele, a dinamização dele, mas a intuição é a vida. O que faz a intuição é a alegria de viver. E quando está faltando essa alegria de viver no ambiente que a gente mora, a gente tem que ir caminhando para ter uma definição e ter um lugar de alegria. Não tem assim uma significação da gente viver num ambiente que a gente não tem uma alegria. Se falta alegria, é como se colocasse assim uma venda nos olhos. A gente fica inseguro. A vida, depois que a gente larga o corpo físico, é o que nós vivemos. Se nós vivemos amargurados, nós vamos para um lugar de amargura. Não tem assim a pessoa achar que agora, ela depois que largar o corpo físico, ela vai para um lugar de luz. Ela vai para um lugar de luz da medida que ela viveu aqui. Não tem uma maneira diferente de viver na vida interior. A vida interior é a vida sem o corpo físico, é a nossa qualidade interior. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ir desenvolvendo o jeito de ter esta condição. Se a gente também tem um trabalho de sobrevivência que não traz essa condição interior da alegria, da satisfação de ter aquele trabalho, a gente tem que desenvolver uma maneira de ter um outro trabalho. O sol nasceu para todos. Quem determina a vida da pessoa é a própria pessoa, porque a pessoa tem que conhecer os ensinos, ela tem que conhecer o idioma. Não tem uma maneira diferente que ela vai receber uma outra coisa depois que ela largou o corpo físico. Não tem jeito. Ela vai exatamente para um lugar como ela viveu aqui na Terra. Se ela aceitou um trabalho de submissão, ela vai para esse lugar também de submissão. Se ela aceitou viver dentro de uma casa, que nesta casa não tinha alegria para viver pelas próprias pessoas, então ela vai para um lugar assim também. Não tem assim uma vida interior diferente da exterior. Se a pessoa não cuida do corpo físico dela, essa falta de zelo vai fazer falta para ela no futuro. A gente vê isso muito bem, assim, com muitas categorias. Mais fácil observar os esportistas, porque eles não têm problema, assim, muitas vezes, de um recurso financeiro. Então, eles não conhecem alimentos, não conhecem ervas e excedem. Então, a vida útil naquela atividade daquele homem, daquela pessoa, é 30 anos. Resultado, viveu muito pouco naquela atividade. Então, uma atividade tem que ser para a vida toda. Não pode a pessoa fazer uma coisa que em poucos anos ele para de contar com aquele corpo. Então, a vida interior da pessoa é a vida da intuição, é a vida do sentir, é a vida da alegria. Então, quando a gente fala era uma vez, a gente está indo lá na frente.
lá na frente, na alegria de viver, no caminho caminhado. No caminho caminhado, assemelha-se àquela senhora que está preparando uma torta. Ela já está lá na frente na torta feita e ela está começando agora a pegar os ingredientes. Então, a nossa vida interior é igual, não tem uma outra maneira. Tem uma maneira assim, de ter uma alegria de viver. E se naquele ambiente que a pessoa mora, ela tem que fazer muito esforço. Então, ou ela coloca a harmonia lá dentro, ou ela sai daquele ambiente. Porque quando ela largar o corpo físico, vai ser muito ruim para ela. Porque ela vai para um lugar, muitas vezes, pior do que esse que ela está vivendo. Nós estamos trabalhando e nós estamos falando assim da atuação superior que a gente tem dentro de nós, que a pessoa tem dentro dela, porque quando uma dona de casa faz uma torta, então o andamento daquela torta já está na torta feita, porque no começo a pessoa tem já o final da torta feita. Então a atuação do Espírito dentro de nós é assim, é antes a gente já vê o caminho que tem que ser percorrido. Então o que marca na vida da pessoa é o que ela vivenciou. Não adianta a pessoa querer fazer as coisas para agradar outras pessoas. As coisas não ficam boas para ela mesma, porque quando ela faz as coisas para agradar a outra pessoa, as pessoas recebem as coisas de dentro. E a gente vê isso assim forte mesmo no cachorro. O cachorro, a gente pensa que a pessoa é boazinha e o cachorro fica violento quando aquela pessoa aproxima do portão. Então a vida interior nossa é de relacionamento assim, interior. Um pai, não adianta ele querer falar para o filho não fazer assim. Ele tem que ser conforme ele está querendo que o filho dele torne-se. Uma mãe, ela tem que ser assim. Não adianta ela querer que a filha dela, o filho dela, torne-se assim. Ela tem que ser. Se ela tem vontade de que o filho tenha um empenho na vida, ela tem que ter um empenho dentro dela. Não tem outra maneira. As comunicações com os seres humanos não é de aparência. Aquela fala que algumas pessoas já ouviram, não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Não existe isso. O que existe verdadeiramente é a maneira de ser da pessoa. E aquilo que está impregnado na vida da pessoa é o que vale. Se a pessoa vai aceitando uma comodidade, um comodismo, os descendentes desta pessoa ficam assim também, acomodados. Então não tem uma vida, não tem assim um movimento. Muitas vezes é preferível assim um sofrimento mesmo de distância, porque com aquele sofrimento de distância vem também um crescimento interior, porque a acomodação vai ser muito ruim para a pessoa quando ela largar o corpo físico, porque quando ela largar o corpo físico, ela vai para esse lugar, é dentro dela, muitas vezes, uma pessoa acomodada. Então, existe assim, as pessoas que são acomodadas, a gente observa assim, que numa mudança de governo, são as que mais ficam prejudicadas. Essa acomodação tem a importância, sim, da própria pessoa ficar prejudicada para ver se a pessoa começa a movimentar. A vida é o movimento. O que vale na vida interior da pessoa, aquilo que ela vivenciou, ou alegria, ou a tristeza.
Então aquilo que ela viveu dentro dela, aquilo é que vai fazer o marco da referência dela, aquilo é que ela vai levar. A pessoa pode fazer muitas conquistas exteriores, ela pode ganhar muitos prêmios, mas esses prêmios não traz para ela uma grandeza interior. A gente observa assim em determinadas atividades, como o caso, por exemplo, de um boxeador. Ele faz a festa exterior dele, mas na festa interior dele, ele não tem nada. A gente observa assim, os veteranos que já passaram por esta profissão. Então ele não tem nada dentro dele. Então aquilo que foi feito com o raciocínio, com a condição física da pessoa, não trouxe para a vida interior da pessoa uma grandeza. A gente observa a pessoa que tem o costume do esporte, passa-se os anos e para aquela pessoa não trouxe uma grandeza interior. Então o que marca na vida da pessoa é o jeito que a pessoa está vivendo. Os valores interiores é fácil da gente observar. É a beleza, é a nobreza, a delicadeza no talhe, o jeito de vestir, o jeito de usar um alimento, o jeito que se prepara um alimento. Então, os valores interiores são esses. O valor que faz, que uma dona de casa tem na elaboração de uma torta e muitas vezes de um aproveitamento de alimentos que já existia. Então, esses são os verdadeiros valores. Porque as pessoas que ficam em volta ficam felizes. O verdadeiro valor não é omissão, permissão, decadência. O verdadeiro valor é beleza, nobreza, segurança, determinação. A pessoa cede na maneira de fazer uma torta, cede num carinho, mas ceder de uma maneira que o ceder, quer dizer, permitir que a pessoa não enriqueça, que não desenvolva valores, isso não é grandeza. Então, a pessoa precisa de desenvolver, assim, os costumes que traz a saúde. Não tem uma maneira da pessoa tornar-se enriquecida se o costume dela na manutenção do corpo físico não traz nenhum benefício. Aquele corpo apresenta já mais envelhecido. A pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e desenvolvendo dentro dela uma sensibilidade interior para ela ir percebendo como é melhor para a vida dela. Se o sol nasceu para todos, nasceu para a pessoa que também quer cultivar o belo, o nobre, a delicadeza, a beleza. Então, a beleza não é um padrão, porque cada flor é diferente de outra e cada flor tem sua beleza. Não tem assim uma maneira de comparar uma flor com a outra. Agora, os seres humanos perderam essa coerência e ficam numa comparação de coisas. Então não tem beleza, não tem referência. A gente observa assim, nos costumes, não tem uma delicadeza, uma beleza. Então o livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a desenvolver dentro dela esse jeito nobre, esse jeito bom. Porque o que marca a vida interior da pessoa, o que ela vai levar dessa terra é essa grandeza interior, essa satisfação, porque o trabalho exterior todos nós temos que ter. A gente vê pelos animais, ele tem que fazer o esforço de ir até o coxo, ele tem que fazer o esforço de caminhar pelo pasto. Então nós também temos que fazer o esforço para o nosso dia a dia, para a nossa maneira de sobreviver. Então, isso aí a gente observa assim, se a gente não fizer o esforço, também vem o empobrecimento. O empobrecer-se não está relacionado à falta do recurso financeiro, está na condição do corpo físico ficar mais enrijecido e não poder contar com ele na hora que precisa, porque faltou o movimento. Não tendo o movimento, não tem o calor.
Então, nesse trabalho nosso, a gente vai observando assim que o que prevalece mesmo é o trabalho da intuição, porque quando o trabalho é somente do raciocínio, aquele trabalho ele é feito porque ele tem um retorno para sobreviver, então acontece essa coisa assim muito séria mesmo, porque depois de um tempo, aquele que comportou assim, nas décadas seguintes, muitas vezes ele vem ficar sem o recurso e naturalmente ele fica sem a condição interior também, porque não tem uma riqueza. Muitas vezes a gente ouve assim que tem que respeitar as pessoas. Nós precisamos mesmo de respeitar as pessoas, mas o conviver com as pessoas é diferente. Porque em respeitar, nós temos que respeitar, porque se a gente não respeita, também aqueles que descendem da gente, está vendo que está tendo um comportamento inadequado e a gente está sujeito a receber aquele comportamento também no futuro. Então o respeitar está em deixar a pessoa. Porque se a pessoa hoje não tem uma grandeza dentro dela, uma riqueza de vivência interior, e o que ela viveu foi somente o exterior, hoje ela não tem um saber, não tem uma saúde, não tem um jeito bom, então o respeitar tem que deixar a pessoa. Ela não cuidou da vida depois que larga o corpo físico. Quando a gente não cuida da vida, que é a continuidade da vida física, que é a vida espiritual, e que a gente não deixou a atuação do espírito atuar nesta matéria com a intuição, com um jeito nobre de viver, então, na sequência dos anos, esse espírito ficou tolhido. Então, o que vai prevalecer é os atos do raciocínio. Os atos do raciocínio, ele tem um limite, que é o caso do esportista que a gente vê, a vida útil dele é curta. E também de outras profissões, a vida útil é curta. A pessoa vai cedendo e vai ficando doente e vai ficando sem saber. Ela continua executando aquele trabalho, mas não tem uma nobreza na execução daquele ato. Então não está trazendo para a pessoa uma riqueza, um jeito bom, uma alegria, que é o caso da dona de casa que faz o trabalho porque aquele trabalho tem que ser feito, e essa dona de casa vai adoecendo na sequência dos anos. Que se fosse um trabalho que trouxesse uma alegria e ela tivesse uma alegria naquele ambiente que ela vive, então cada dia seria assim: mais saúde, mais beleza, mais vigor. Se cada dia está com menos saúde, menos beleza, menos vigor, então o jeito que está sendo vivido está errado. Então está se esvaindo, está se acabando, está envelhecendo. Então uma coisa que envelhece não tem uma utilidade. Então a nossa vida, ela tem que ser a vida da intuição, a vida espiritual, porque em média 80 anos de vida no corpo físico não representa muitos anos em relação aos marcos de vida que nós temos na Terra. Então são várias centenas de anos, vários milhares de anos, então algumas dezenas não é significativo, passa a ser significativo com os atos nobres, com o atuar da intuição. Com o atuar da intuição, a pessoa passa a ter a vida, passa a ter a consideração. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade. Eu quero dizer assim que é uma coisa muito interessante, que a gente precisa de lembrar sempre dos ditados populares. E um ditado assim muito forte é o falar. A gente sempre está achando que a gente fala pouco, mas muitas vezes a gente fala muito mais. E então, se a fala é importante e o silêncio é mais importante ainda, porque muitos arrependem por falar, poucos arrependem por calar. Então a gente está fazendo esse trabalho assim de falar.
E a fala, para ser falada, tem que ser melhor do que o silêncio.